Olá, amigo mecânico! Hoje a gente vai fazer um procedimento um pouquinho diferente para vocês, que é a desmontagem e montagem deste motor que está na minha frente, que é o Horse HR10. Esse motor tá no Kardian, que é um SUV de bastante volume já no mercado brasileiro, lançado há um ano, e eu já vou chamar o Marcos, que teve no lançamento do Kardian, já falou sobre esse motor. Que você pode dizer para a gente, Marcos? É um motor que equipa um carro, né, de sucesso já da Renault, que é o Kardian, 3 cilindros, turbo, e quando a gente fez o raio-x, que eu fiz a entrevista lá com o Jean no lançamento, ele explicou um pouco do motor. Aí muita gente falou, não, é o motor do Sandero, o carro é o Sandero facelift, e não tem nada a ver. E aí por isso a gente negociando, você fez essa produção toda aí pra gente, negociando, e aqui está o motor. Então hoje a gente vai falar tecnicamente sobre ele, e aí a gente precisa chamar o nosso especialista aqui. O Denilson, que vai ajudar a gente na desmontagem e montagem. Tudo bom, Marcos? E aí, Denilson, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade, né, em nome da Horse, de apresentar esse motor, né, nosso motor HR10. É um motor que é fabricado na nossa planta Horse de São José dos Pinhais, né, Paraná, e que equipa o Renault Kardian, né, um carro de grande sucesso aí no mercado, e que em breve esse motor também estará presente nas oficinas aí de todo o Brasil, né. Então, hoje a gente vai compartilhar essas informações, a gente vai dar as dicas de montagem, desmontagem, montagem, né? Falar das principais características do motor, tudo isso para que os mecânicos, né, possam prestar um serviço aí de qualidade. Sim, no dia a dia deles aí. Confiabilidade, né, necessárias para a reparação desse motor. Legal. Então já vamos para a desmontagem. O Denilson já vai começar desmontando e no final da desmontagem a gente vai bater mais um papo com o Denilson para falar sobre as tecnologias desse motor. Bom, Denilson, depois de a gente bater aquele longo papo sobre o motor, agora a gente vai começar a desmontagem pela válvula termostática. Certo. Vamos seguir aquele combinado de trocando ideia sobre cada componente, e você me falou antes da gente começar que é uma válvula pilotada. Explica pra gente e também já fala qual que é a chave certa para se trocar, quantos parafusos já pra gente começar a desmontagem. Então, a válvula termostática ela fica aqui na parte de trás do motor, né? Nós vamos usar aqui um soquete 8 mm, isso do tamanho da cabeça, falando da cabeça do parafuso, né? 8 mm. Então ele tem um sistema pilotado. O que seria isso? Além do sistema tradicional da válvula termostática, né, que ela abre conforme a temperatura do motor, né, ao atingir uma certa temperatura do motor, ela tem também um sistema que é como se fosse um aquecedor que fica ali próximo da válvula termostática. Ele serve para enganar a válvula termostática, digamos assim, é um termo a gente vai usar aqui. Ele vai aquecer a válvula termostática, né, para que ela abra numa certa condição que o sistema, que o gerenciamento do motor vai definir, conforme a necessidade. Então, esse motor aqui ele trabalha com uma temperatura normal de trabalho dele um pouco superior aos outros motores. Então, é comum ele trabalhar em torno de 100 graus de temperatura, né, de 100 a 107 graus, que a gente vê nos outros motores é um pouco abaixo disso. Então ele tem essa solução justamente para termos de eficiência energética. Quanto maior a temperatura de trabalho do motor, que ele consegue trabalhar, mais eficiente esse motor vai ser, né? Então ele tem um sistema que abre em uma condição normal, né, de baixa carga, ele usa só a válvula tradicional, vai abrir em torno de 100 graus de temperatura. Tá. Quando o calculador de injeção, né, a central de injeção, detecta que necessita de uma abertura mais rápida ou numa temperatura menor que essa, em certas condições, de alta carga principalmente, então ele vai atuar nesse aquecedor aqui, ele vai esquentar a base da válvula termostática e ela vai abrir uma temperatura um pouco menor que isso, em torno de 90 graus. Então é um sistema que pilota ali a abertura da válvula termostática para regular a temperatura do motor conforme a condição de trabalho necessária para cada momento. E só uma coisa, quanto tempo que dura essa peça? Quantas quilometragens ela dura? Então não tem... Vai depender da manutenção? Não vai ter isso. Não tem uma regra de troca de válvula termostática, né? Então isso só vai trocar ela se porventura em algum momento ela vir a falhar, né? Então não tem um prazo de troca, não tem assim uma necessidade de identificar aí um prazo para trocar ela. O que a gente tem é a troca do fluido de arrefecimento do motor, isso sim. Então hoje a preconização é para cada 80 mil quilômetros a troca do fluido de arrefecimento do motor. Bom, você já explicou tudo, Denilson, agora vamos desmontar a peça, que é o que todo mundo quer ver. Isso aí. Vai conseguir o pessoal ver de pertinho. São 7 parafusos, é isso? Isso, 7 parafusos, chave, soquete 8 mm, né?
E a gente vai tirar aqui todos eles. Primeiro soltando, né, o torque inicial deles. Bom, aqui está a peça, então, removida. Notem que ele tem também um sangrador aqui, né, uma válvula de purga do sistema de arrefecimento. Então, quando for fazer manutenção no sistema de arrefecimento, né, quando for tirar uma mangueira, fazer uma troca de fluido, sempre é imprescindível fazer a purga, né, tirar todo o ar do sistema, né, para que não fique ar no sistema de arrefecimento. E uma das válvulas fica aqui. E aqui o sistema pilotado que eu comentei. Então, aqui é o resistor elétrico. Ele vai aquecer ali a base da válvula termostática, né? A base da cápsula da cera da válvula termostática, e vai fazer essa atuação para que ela abra no momento certo, né? Antecipando ali a abertura dela, conforme a necessidade que a gente comentou da central de injeção, que ela vai definir isso. Tá ok? Então é simplesmente um resistor elétrico. Você medir que a resistência entre os dois terminais aqui vai dar em torno de 11 ohms, a resistência, né? E aqui também ela contempla o sensor de temperatura do sistema de arrefecimento. Ele faz a leitura da temperatura do sistema de arrefecimento e informa para a central de injeção também, para ter essa informação lá. Agora nós vamos remover os parafusos que fixam a borboleta de aceleração, né? Ele tem uma espécie de suporte aqui na lateral também, que precisa ser removido antes. E qual que é a chave? A chave também é 8, soquete 8 que a gente usou na válvula termostática. Legal. É a mesma, tá ok? A gente vai usar bastante esse soquete aqui, são diversos parafusos aí do mesmo tamanho no motor. E aí são só 4 parafusos, né? E aqui na entrada da borboleta, né, o tubo do ar da admissão, ele vem lá do intercooler. Então não está aparecendo aqui, né, no motor, né, porque o motor está removido do veículo, mas aqui tem a tubulação que vem do intercooler, que faz parte do sistema de alta pressão de admissão, né, que vem o ar que vem da turbina. Tirando o corpo de borboleta, aqui a gente já pode ver o coletor de admissão, né, uma peça plástica, né, e aí a gente vai remover agora o coletor de admissão. Então vamos remover os parafusos, 10 parafusos, né, que fixam o coletor de admissão, todos eles também com a chave 8mm. A gente já removeu os parafusos, né, esses parafusos eles não saem, né, eles ficam fixos ao coletor, né, facilita aí o manuseio da peça. E essa peça aqui também tem, junto aqui, o sensor MAP, né, o sensor de pressão interna do coletor e o sensor de temperatura do ar da admissão. Vamos remover a peça, com cuidado aqui. Aproveitando que a gente está aqui, então a gente pode tirar também, ele tem uma outra válvula de respiro, né, eu comentei que uma delas faz parte do coletor de admissão. Sim. E essa outra aqui é da parte inferior do motor. Então ela tem essas duas válvulas, né, para ter a mesma função de respiro do motor, ela tem duas válvulas. Uma para a parte superior do motor e uma para a parte inferior do motor. Tá ok? Também a chave 8. Também chave 8. Essa chave 8 aí que a gente vai usar bastante aí durante a desmontagem do motor. Lembrando que são válvulas, né, as duas, né, que eu comentei, que elas têm sentido único. Então, em uma delas, nessa do coletor de admissão, o ar só sai, e essa outra aqui o ar só entra. Então ela tem essa função, que é justamente para aplicação turbo, né? Tem que ter essa diferença de válvulas, né? Com esses sentidos únicos, porque o motor trabalha com pressão positiva, né, em certas situações, né? Eu vou descer ela só um pouquinho aqui, ó, para mostrar para o amigo mecânico que tá, ó. Isso. Embora o Denilson já tenha mostrado, mas agora está na câmera para vocês. Então a gente vai tirar esse suporte aqui, né?
que é um suporte que a gente usa lá na aplicação no carro para fixar o compressor do ar-condicionado. E aqui mais para cima também vai o alternador. Então essas peças que não estão presentes agora, né, que elas ficaram na desmontagem do motor no veículo. E a gente vai tirar esse suporte aqui para poder ter acesso ao tubo do líquido de arrefecimento aqui que sai da bomba d'água. E agora aqui a gente tem acesso já ao tubo do sistema de arrefecimento, né, que é um tubo que faz a ligação aqui entre o cabeçote, entre todas as tubulações também que fazem parte aí do sistema de arrefecimento, que vão para o radiador e vão para os outros Reservatório de periféricos. expansão também. Exatamente, o reservatório de expansão que fica no cofre do motor, né? É um tubo auxiliar, né? Porque a bomba, ela trabalha aqui na frente, né? Mas ela tem uma ligação interna com o cabeçote, né? Com o resto do motor por dentro aqui, que a gente depois vai mostrar a hora que tirar a bomba d'água, né? E essa tubulação seria um sistema auxiliar aqui para distribuir esse líquido de arrefecimento aí para o cabeçote, para o radiador, né, para o reservatório de expansão e para outros acessórios aí do motor. Tirar aqui no cabeçote, ele tem vedação, um anel O-ring, né, que faz a vedação aí no cabeçote. Se você puder virar para a câmera aqui, que Tudo bem. o pessoal consegue ver. E ele bem vedado mesmo, né? Porque é sistema de arrefecimento, Isso. obviamente. As vedações aqui, né, que eu comentei, né, fazem esse contato para evitar a fuga do fluido, né, Das duas pontas, né? as duas pontas. No caso o mecânico troque essa peça no futuro, né? O carro tem 1 milhão de quilômetros, vamos supor, tem que trocar. Tem que também trocar o... Isso. A recomendação, uma vez removido Troca da completa. posição, troca o vedador. Sim. E o tubo, né, só vai trocar se acaso vier a dar algum defeito, algum vazamento, né, alguma anomalia, né? alguma anomalia. Mas se você só for remover e instalar a peça, né, a indicação é trocar os anéis de vedação. Então aqui na parte superior do motor aqui temos o sistema de injetores, né, o sistema de injeção direta, 3 injetores, né, posicionados sobre o cabeçote e a bomba de alta pressão. Então o sistema de alta pressão aqui ele trabalha com 200 bar de pressão, uma pressão bem alta, né, bem considerável. Por isso que ele tem esses tubos metálicos aqui para conduzir o combustível. Então é bem importante aqui a primeira informação, né, que eu trago. A vedação, né, é um cuidado que tem que ter durante a manutenção, uma vez que você removeu as peças, né. Os dois tubos, o de entrada e o saída da bomba, eles têm que ser substituídos. Uma vez que você removeu ele do lugar, ele perde o assentamento, então na próxima vez que você for montar, já não tem mais o mesmo assentamento entre as peças, né, mais o mesmo contato de vedação, e precisa ser trocados para garantir a vedação no sistema, porque são 200 bar de pressão. Qualquer vazamento aqui nessa região aqui pode se tornar aí um princípio de incêndio, né? Então, com o calor do motor na região. Então, muito cuidado, a manutenção tem que ser muito bem cuidadosa aqui nesse sistema de injeção direta. Então a gente vai remover aqui os tubos primeiramente e depois, uma vez removidos, essas peças precisam ser trocadas. Tá? O tubo metálico, né, por ele ter a tubulação aqui, não consigo entrar com uma chave, digamos, estrela, né, por exemplo. Né? Sim. Então eu tenho que ter ou uma chave de boca para soltar o tubo, ou essa ferramenta aqui que ela simula um soquete aberto, né, numa lateral. Então eu consigo acessar o tubo, né, com essa ferramenta. Acesso. Isso. Então, assim, quem não tem a ferramenta, né, vai conseguir desmontar com a chave de boca, mas na hora de remontar a peça, é necessário aplicar o torque correto. E uma vez necessário aplicar o torque correto, a gente tem que ter uma ferramenta que tenha a entrada para o torquímetro, né? Então, essa ferramenta aqui proporciona isso. Eu consigo remover, mas na hora de instalar a peça novamente, também eu vou conseguir aplicar o torque correto com essa ferramenta. Vamos desmontar aqui a tubulação de combustível, né? Um soquete especial aqui, que tem uma abertura, né, lateral, né? E o tamanho dele é 19 milímetros, tá? Eu solto o torque de todas, das 3 junções aqui. Bom, aqui eu só dou uma dica aqui, tomar muito cuidado, que a gente tem aqui o sensor de pressão da rampa de injeção. Então ele fica bem próximo aqui a esse tubo, né? Quando eu vou tirar aqui com a ferramenta, cuidado para não bater
né? Tô vendo que você tá indo com bastante cuidado, bem Exatamente. devagarzinho. Aí não é velocidade, né? É atenção. A atenção, a precisão. Então, cuidado para não danificar, não bater aqui essa peça aqui, porque essa peça, esse sensor de pressão, né, ele faz a leitura da pressão no sistema de injeção, né? Essa pressão que eu comentei que é 200 bar, né, pressão bem alta. E ele não é removível, né? Apesar de ter aqui um sextavado aqui ao redor dele, ele não é removível. Ele é uma peça que uma vez montada lá na fábrica, né? Ela vem pronta, já fixada, colada nessa posição. Então não tem remoção. Então se você encostar aqui, bater e tentar remover, né? E acontecer de bater aqui, danificar essa peça, ele pode vir a danificar, né? E daí vai ter que trocar toda a rampa de injeção, tá? Então, muito cuidado. Mecânico, fique esperto com essa dica quando vocês pegarem esse motor na oficina no futuro. Muito cuidado. Tem que ter cuidado. Você viu que ele desmontou bem devagarzinho, com atenção, para não pegar nesse outro componente. Daqui que eu já seguro. Aqui também a gente vai remover. Aqui tem mais um parafusinho 8mm também. Eu tô vendo que a maioria é 8mm, hein? Sim. Hein, Denilson? É, bastante otimizado aí. Bastante otimizado o sistema. É. Então esse aqui é o tubo de entrada, né? Esse primeiro que eu removi é o tubo de saída, já com alta pressão, né? Esse aqui é o tubo de entrada. Lembrando que aqui o combustível vem lá do tanque de combustível, né? E ele já vem pressurizado com uma pressão inicial, né? Então ele tem a bomba elétrica dentro do tanque, pressuriza a 4,5 bar e entra aqui na bomba de alta pressão a 4,5 bar e depois a bomba faz o trabalho de pressurização até os 200 bar, tá? Bom, já estou na minha função, que é de perguntar e recolher as peças nesse momento. Denilson. Então a gente já tem acesso aqui à rampa de injeção. São os 3 injetores que fazem parte da rampa de injeção, né? Também o soquete 8. Também o soquete 8 aqui em cima, né? E são 3 parafusos. 3 parafusos. E eu comentei antes sobre o cuidado, né? Então o sistema de alta pressão precisa ter muito cuidado aqui para garantir as vedações, né? Corretas. Quando faz alguma manutenção, alguma remoção, instalação, sempre confere, né, se tem algum vazamento de combustível. Isso é bem importante para garantir que não tenha nenhum problema depois, né, de vazamento. E isso é bastante perigoso aí se não for bem manipulado. Como você falou, pode pegar fogo, né? Exatamente. Bom, os 3 parafusos, se você quiser já mirar 3 parafusos, eu vou remover aqui, bem fácil de remover. Então os injetores, aqui a gente tem já a rampa de injetores removida, né? Então os injetores, eles têm essa característica de serem um pouco mais longos, né? Porque o cabeçote, a gente comentou antes, o formato do cabeçote, né? Em formato delta, ele é mais alto, né? Então o injetor, a rampa de injeção, ela começa aqui em cima na ponta do cabeçote, né? E entra até lá na câmara de combustão e faz a vedação lá embaixo com esses anéis de Teflon aqui, tá? Hoje essa peça é vendida, né? Em caso de necessidade de substituição, como um conjunto só, tá? Esse que tá na minha mão aqui, tá? Então aqui a gente tem os 3 injetores, tem o suporte aqui, a rampa de injeção, e tem o sensor de pressão também, que faz a leitura da pressão do sistema de alta pressão, tá? Então essa peça aqui, esse sensor aqui, apesar de ter o sextavado, né, eu comentei antes, ele não é removível, não pode mexer aqui, não pode tentar remover, que uma vez que tentou soltar a peça, ela danifica, tá? Então ela faz parte de um conjunto só. E a leitura da pressão do combustível é informada lá para a central de injeção, e a gente consegue ver essa pressão, medir essa pressão aqui através do scanner, né? Então a gente conecta o scanner e aí consegue medir essa pressão, ter a leitura dessa pressão, que é importante para o diagnóstico, né, dos injetores como um todo, e do sistema de injeção como um todo também. Então a pressão é medida pelo sensor de pressão e é informada para a central de injeção. E aqui restou para a gente tirar aqui em cima a bomba de alta? A bomba de alta, exatamente. Eu vou pegar aqui a ferramenta. Eu acho que é uma chave 8, hein? Não queria falar nada. Adivinhou, Eu Felipe. acho que é uma chave 8. E são 2 parafusos. Só 2 parafusos, né? Aqui tem que tomar cuidado na remoção. Ela tem uma mola, né, de acionamento ali dessa bomba, que dá o retorno do pistão da bomba. Então tira com cuidado um pouco de cada vez. Não vai tirar todo um parafuso primeiro,
porque senão ela fica atravessada ali, pode danificar a bomba. Então, eu tô vendo que você está fazendo exatamente isso, com muito cuidado, bem devagarzinho. exatamente. Então, amigo mecânico que vocês estão vendo aí na tela, quando esse motor chegar para vocês na oficina, exatamente assim que vocês devem fazer, com bastante cuidado. Eu sei, o motor vai estar no cofre, vai estar com algum dono que cuidou mal cuidado, né? Sempre temos donos de carros que cuidam mal cuidado, mas o passo a passo correto é exatamente esse. Chave 8, solta os 2 parafusos e devagar, como o Denilson está fazendo. Isso. Daí, bem devagar. na e instalação, tem a mola, ó. Exatamente, essa mola aqui que ela faz a pressão e se a gente não tirar alternadamente, ela vai atravessar aqui e pode danificar a bomba. Tá? Na instalação, depois durante a instalação a gente vai ver, tem uma posição aqui para a gente poder montar com mais cuidado, né, para não ter problema também com essa parte dela ficar pendida para um lado e poder danificar. Então durante a instalação da bomba, depois eu vou dar uma dica também quando a gente for montar a bomba. Vamos remover aqui, 2 parafusos para cada bobina, né? Bastante fácil, né? Bastante simples. E tem que também ter um cuidado aí, ou pode ser um pouco mais grosseiro no tirar, o Denilson? Então, aqui em cima os parafusos são bem fáceis de tirar, mas aqui a ligação entre a bobina exatamente e a vela, né? Ela é meio inclinada, então só o cuidado na hora de tirar, não puxar para cima, né? Mas puxar inclinadamente, né? Acompanhar essa inclinação aqui para não danificar a peça, mas é bem simples também isso, tá? Só tomar esse cuidado aqui, como a bobina entra inclinada ali no cabeçote até chegar na vela. Então, só ter esse cuidadinho aí, mas bem tranquilo. Seis parafusos. 6 parafusos. E aqui vou puxar aqui pela, Parem, gente, que pela ele vai base. puxar com cuidado. É, Na não, diagonal, né? exatamente, não puxar por aqui, né? Senão Sim. tem o risco de danificar a Puxa ela bobina. pela base dela. Pelo lateral. Então a primeira bobina aqui. A primeira tá aqui. Vamos manter na bancada, as 3. Cada uma na sua posição. Bom, amigo mecânico, a gente virou o motor, como vocês viram. Falei, a gente agora vai virar o motor. A gente vai virar bastante ele ao longo dessa gravação. E nós viramos porque a gente vai tirar a bomba de vácuo. Bomba de vácuo. Qual a especificação dela, Denilson? Então, todo motor sobrealimentado, né? No caso nosso tem o turbo, né? Ele precisa ter uma bomba de vácuo para acionar o servo-freio. Então, a depressão, né? A pressão negativa de ar, ou vácuo, né? Ela serve para acionar o servo-freio, né? Para dar assistência à frenagem. E no caso do motor sobrealimentado, você não tem pressão negativa no coletor de admissão. Todo o sistema de admissão trabalha com pressão positiva. Você tem pressão do turbo, né, atuando, né, no sistema. Então é necessário ter a bomba de vácuo para garantir essa assistência para a frenagem. Tá? Então, Uma chave 8. a chave 8, a gente vai tirar 2 2 parafusos. Sim. Aqui em cima a gente tem a saída que vai lá para o servo-freio, né, uma tubulação que vai para o servo-freio, diretamente para lá. E lembrando, o servo-freio vai estar lá no cofre do motor. E Exato. o Denilson, ele tá indo rápido, gente, porque ele tá querendo chegar no turbo. Ele tá indo ali, mas enquanto ele não chega lá, vai curtindo, dando like, comentando. Lembrando, a gente fez conteúdos diferentes lá na rede social do mecânico. Então tem um Reels já lá, ele explicando tudo sobre esse motor. Tem o outro sobre ele falando sobre essa peça aqui. Peraí, saí da cena, mas eu vou voltar, ó. Ele falando exatamente disso. Tem um lá, ele falou, pegue com cuidado aqui. Então tem também. E agora ele vai desmontando a bomba de vácuo, como vocês estão vendo. Também não tem muita dificuldade, né? Não, Denilson? são 2 parafusos. Se quiser aqui eu já seguro. Eu já vou colocar aqui no canto. Só movimentando um pouco aqui. Ela sai com facilidade, né? Temos uma junta, mais uma junta aqui, né? Porque a gente tem acesso também à parte interior do cabeçote. E na montagem também tem que trocar essa junta? Tem que trocar, né, essa junta. Todos os elementos de vedação de borracha, a gente aconselha Se a quiser substituição. só virar um pouco para cá. Isso. Isso. Boa. Aqui é o acionamento da bomba. Então, ela encaixa no comando de escape, né? Essa peça aqui. E faz o acionamento, faz esse trabalho da bomba que gera a pressão negativa ou vácuo, né, que a gente conhece, tá? Bom, segurei aqui. Você já quer ir pro turbo ou você
vai se controlar um pouco, a gente vai para outra peça. Vocês estão vendo que eu estou falando bastante do turbo, Tá falando né? bastante Então, do turbo. estou com uma vontade de desmontar, né? Já saí desmontando a peça Já aqui. saí desmontando o turbo. Então a gente pode tirar aqui em cima, aproveitando que a gente está aqui por cima, tem mais 2 sensores aqui que a gente Sim, tô vendo. já está no acesso aqui fácil para eles, né? Que são sensores de posição dos comandos de válvula. 2 comandos de válvula que a gente tem, os 2 possuem variação aqui, VVT. Uhum. Então é um sistema, né, que faz a decalagem, né, o adiantamento da abertura do comando de válvulas, tanto a admissão quanto o escape, né, esse motor tem nos 2. E aí para isso ele tem também os 2 sensores que fazem a leitura, que informam o sistema de injeção, a central de injeção, qual posição que estão os comandos aí para poder atuar essa variação, tá ok? Então vamos lá, eu posso novamente com a chave 8. Vamos lá, ela sempre está presente Sempre aqui. está presente. Daqui a pouco você vai mudar ela e a gente nem vai perceber, hein? São sensores, são 2 posições, né, mas o sensor é o mesmo part number, tá? Não tem problema aqui, pode trocar Pode um com o trocar, outro. não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Então só o que vai diferenciar um do outro vai ser o chicote do motor, que vai fazer a ligação, que isso sim não tem como mudar, né? Mas a posição entre eles, depois na montagem, você pode trocar que não tem problema. São aqui os sensores, né? Também possui um anel de vedação. Viram? Foi um piscar de olhos, mas na verdade é a mágica das internets. Mas a gente demorou um pouquinho para virar, a gente ficou analisando. Qual parafuso, eu sei que vai ter chave 8. Também, vai ter sempre, chave né? 8. Sempre. Mas assim, Denilson, vamos, antes de você retirar o turbo, vamos para explicação derradeira dele. Exato. Total dele, porque ele é bem pequenininho, gente. Ele tá aqui dentro, ele é bem pequenininho. Vocês vão vê-lo logo mais. São vários parafusos para a gente chegar até ele. Então, Denilson, explica tudo sobre ele antes da gente começar a desmontar, por favor. Isso mesmo. Então a gente vai desguarnecer aí alguns componentes periféricos, né, até a gente chegar de fato ao turbo, que é o que a gente está mais... Você está com vontade de mostrar. Mais vontade de mostrar, exatamente. Mas aqui toda essa lateral aqui do lado escape, né, a gente está falando da lateral do lado do escapamento do motor, ela tem a turbina, o turbo, e junto aqui tem mais outros periféricos, inclusive o catalisador. Né? Que está aqui também. Exatamente. Que depois do turbo a gente vai tirar ele. Exatamente. Então ele tem uma ligação direta, né, com o turbo, né, o catalisador. Temos aqui as 2 sondas, né, sonda lambda. Essa daqui é a pré, né? A pré ela é banda larga, tá? Ela tem 5 vias, né? Ela faz a leitura mais precisa ali da mistura, né, do resultado da queima do combustível, né, do combustível e do ar. E também ela tem a função ali de definir a taxa de álcool. Então, quando você está abastecendo com álcool, né, ou com gasolina, né, ela faz essa leitura e avisa o sistema de injeção para atuar no mapa certo da injeção para cada tipo de combustível. Né? Então, por isso que é uma sonda mais precisa, né, que é a sonda banda larga, que a gente tem na parte superior. Que está aqui. Exatamente. E tem a pós que está aqui. Pós-catalisador, que essa então, é a sonda convencional, né, que ela tem a função só de verificar a eficiência do tratamento do catalisador. Então, se o tratamento dos gases aí pelo catalisador foi bem feito, ela faz essa leitura e aí só dá o resultado isso para o calculador de injeção. Tá? A turbina, ela tem refrigeração à água. Então, essa é uma característica dessa turbina. Então, aqui nós temos 2 tubos, né? Um tubo de entrada de água. Água não, líquido de arrefecimento. Líquido de arrefecimento, né? Muita gente fala água ainda, então tudo Exato, bem. A gente se confunde às vezes, né? Mas o termo correto é líquido de arrefecimento. Então, a entrada tem a entrada do tubo, né? Vem do cabeçote, então esse líquido de arrefecimento sai do cabeçote, entra pela tubulação aqui superior, tá? E aí retorna para o sistema por esse tubo aqui. Tá? Então são 2 tubos que vão fazer essa Exatamente. passagem desse líquido sobre ela. Ele entra, refrigera a turbina e sai. E ao mesmo tempo a gente tem lubrificação da turbina. Tá? Então precisa do óleo lubrificante para lubrificar a turbina, né, quando ela está em funcionamento. Também tem uma entrada de óleo que vem do bloco do motor, né,
Se não der para ver agora, a gente vai ver a gente logo precisa, depois que desmontar. A gente precisa, acho que, desguarnecer um pouco mais aqui de elementos aqui para poder mostrar melhor. Logo depois que desmontar, a gente vai exatamente. conseguir vê-lo certinho. A lubrificação para essa turbina é a mesma do motor? É a mesma lubrificação. Mesmo que você disse lá no início do vídeo. Exatamente. O sistema é exatamente o mesmo. Todo o sistema de lubrificação do motor, né, ele é tocado exclusivamente por uma bomba, né, que fica aqui no cárter do motor. A gente vai chegar nela também. Mas o mesmo óleo, a mesma pressão de óleo do sistema todo do motor, né, do sistema de alta pressão, ele vem para lubrificar a turbina. Tá? Eu te fiz uma pergunta óbvia, porque às vezes o óbvio é preciso ser dito. Sim, tem alguns sistemas, por exemplo, o sistema de alguns outros veículos, outros motores, né, que utilizam sistemas auxiliares de bombas, né, bomba elétrica, por exemplo, para refrigerar a turbina. Então esse não, esse utiliza só o sistema já presente no de arrefecimento do motor. No motor. Bom, por onde a gente vai começar? São vários parafusos. Chave 8 vai estar presente, gente. Vai ter chave Allen também, que eu já me liguei ali olhando antes. Né? Porque antes a gente estava olhando. Bom, a gente vai começar agora, então vamos, né, Denilson? Vamos tirar esse tubo de entrada aqui pelo tubo de entrada, então vamos começar por ele. Ele vem lá do filtro de ar. Tá certo, então vamos começar por ele. Esse ar filtrado entra por aqui. Aqui a gente tem o duto de entrada, né? Aqui ele contempla algumas entradas a mais aqui, auxiliares, né? Que são para sistemas de ventilação do cárter, né? Sistema de respiro blow-by, que eu comentei antes, que a gente removeu já. Agora a gente vai remover as tubulações que chegam até a turbina, né? Mas antes disso, para poder ter acesso aos parafusos que fixam as tubulações, nós vamos remover esse suporte aqui que fica um pouco na frente aqui, né? Para poder ter acesso aos parafusos das tubulações, tá? Então, para isso, a gente vai usar uma chave 10, um soquete 10. Aqui eu já havia soltado um pouco o torque inicial, né? Vamos só remover aqui os parafusos. E além disso, também tem um outro parafusinho 8 aqui, que não poderia faltar, né? Então agora a gente já tem um acesso melhor aqui às tubulações que eu comentei antes. Então a tubulação de arrefecimento, na verdade, aqui, ó, ela vem do bloco do motor. Essa tubulação mais um diâmetro maior aqui. Ela vem lá do bloco do motor, entra na turbina por aqui e ela retorna para o sistema de arrefecimento por essa outra tubulação aqui. Tá? Então eu vou remover as duas tubulações agora. Vamos tirar agora o parafuso aqui que fixa a tubulação na entrada da turbina, a tubulação do sistema de arrefecimento, né? A entrada do sistema de arrefecimento para a turbina. E são 4 parafusos, né? Sim, são 4 parafusos ao longo da tubulação. E sempre, lógico, com ela, né? Chave 8. Nossa inseparável chave 8. Separável chave 8. Isso. Aqui também eu vou soltar aqui o conector da sonda, né? Para ter um pouco mais de espaço. Nesse conector ou não? No dia a dia da oficina, puxar ele com muita força, pode... Sim, sempre tem que ter um cuidado com ele, né? Nunca puxar pelos fios, né? É algo que sempre tem que tomar cuidado, né? Porque você pode arrancar, que o fio pode deslocar os terminais do conector elétrico, né? Então só tomar cuidado assim, mas aqui é só uma fixação simples, né? Que fixa a parte externa do conector mesmo. Vou tirar agora o outro parafuso, o segundo parafuso aqui no suporte da tubulação. Mais um aqui embaixo também. Fica um acesso um pouquinho mais difícil. Tirei os 4 aqui. Também tem que ter um cuidado nesse puxar, né? Eu tô vendo que você tá puxando bem cuidadoso, exatamente, né? Tanto aqui para não danificar elementos da turbina aqui, que já estão aqui, né? Quanto as outras tubulações que estão próximas a ela, tá? Bom, já vou segurar, já vou guardar. Mostra para mim de novo, por gentileza. Então aqui está o tubo completo, com os 2 vedadores nas pontas, né? Vou remover o parafuso aqui que fixa
a tubulação de retorno do sistema de arrefecimento, parafuso 8 aqui. E aí aqui a gente vai acompanhando a tubulação, tem mais um parafuso aqui que fixa o suporte. E aí a gente tem aqui, sim, vamos também remover aqui o conector da sonda lambda também, que está aqui nessa posição. E aqui tem uma outra presilha também que suporta aqui os fios das duas sondas. Também a gente vai remover, bem simples. E aí sai o tubo, também com o vedador na ponta. Então o próximo tubo a ser removido é o tubo de entrada de lubrificação de óleo para a turbina, né? Fica aqui na parte superior. Mais um parafuso 8 aqui. Solta esse parafuso. E aí um parafuso 8 também que faz a fixação do tubo como suporte dele. E o terceiro parafuso também 8, mas esse aqui já fica do lado do cabeçote aqui. Fica aqui embaixo. Aí é só puxar com cuidado. Um pouco mais difícil aqui, mas ele sai fácil. Aí. Então esse tubo de lubrificação também com os vedadores nas pontas, né? E aí só falta mais um tubo. Aí o retorno de óleo da turbina para o cárter. Então agora vamos remover os dois parafusos da tubulação de retorno de óleo da turbina para o cárter, né? Os dois parafusos que ficam na parte inferior da turbina. Soltando aqui com a chave primeiro, depois sai com a mão. Outro parafuso. E o tubo fica solto. Essa chave também é a 8? Também é 8. Também é 8. Só que eu não usei o soquete, usei a chave combinada. Bom, Denilson, chave 8 na mão. Ela mesma. 2 ou 3 parafusos, né? Que é a chapa térmica, é isso mesmo, Isso. né? A chapa protetora aqui do turbo, né? Ela protege o calor aí irradiado pela turbina, né? Pelo escapamento que tem nessa região. Protege as demais peças que ficam ao redor aqui para não serem danificadas pelo calor. Nós vamos tirar aqui primeiramente os fios, né, das sondas lambdas. Vamos remover aqui. Ela tem um caminho certinho para onde ela passa aqui. E aí nós removemos os parafusos. São 3 parafusos 8 milímetros. Você consegue fazer a manutenção das... Exato. Foi unificado aí a dia. Bom, vamos remover aqui. Além dos 3 parafusos, né, tem ainda mais um encaixe aqui na parte inferior, que ela tem a conexão com a chapa que fica na parte inferior da turbina também. Então esse encaixe aqui precisa ser bem feito daí, durante a remontagem, né? Como eu falei antes, para não deixar encostar nada na haste da Westgate. Então também tirar com cuidado, né? Isso. É um pouquinho mais chato de tirar aqui, mas já vai sair. Passando aqui para o lado, ela já sai. Então agora vamos tirar os 2 parafusos que prendem a chapa protetora inferior da turbina. São 2 parafusos 8 também. Então vamos remover as 2 sondas, né, a sonda lambda. Para isso a gente vai usar uma ferramenta que é específica para tirar sondas, né. Ela tem essa abertura aqui para a gente poder encaixar o fio, né, o chicote elétrico dela sem danificar na hora de retirar. Tá? A gente primeiro passa o anel aqui da ferramenta, deixa ele posicionado, e depois vem com ela aqui por fora. E aí fecha aqui com o anel aqui para não abrir aí a ferramenta quando for fazer força, né, para retirar o sextavado. Acho aqui o soquete, cabo de força, daí eu removo, tiro o torque, e aí eu já removo a sonda.
Aqui eu já posso remover a ferramenta e aí já retirar ela com a mão o restante dela. Com muito cuidado, né? Sim, muito cuidado para não bater, né, a ponta da sonda, né, para não danificar a peça. Como eu falei antes, é uma sonda banda larga, né, ela tem 5 vias. A leitura dela é mais precisa, né, que a tradicional. E aqui na parte do conector aqui a gente tem ainda a resistência aqui, padrão, que faz parte do conjunto da sonda lambda. E aí, vou segurar o motor aqui para você. Não que eu tenha força, viu? Também aqui vamos remover, a gente já soltou o torque do parafuso. E aqui o restante a gente pode, Deixa eu segurar para você. por favor, Felipe, soltar aqui com a mão já. Agora sim vamos tirar os parafusos aqui de fixação do catalisador. Nós temos aqui na parte superior uma cinta metálica, né, que faz o fechamento, que abraça, como se fosse uma abraçadeira mesmo, né, que abraça a união aqui entre o catalisador, que é essa peça aqui, completa aqui, e a turbina, que é daqui para cá só. Então a turbina daqui para cá o catalisador. Então vamos soltar aqui com o soquete 13. Mudou, né? Mudou agora a gente aumentou um pouco aí, né, os parafusos, aí, o tamanho dos parafusos. O soquete longo, né, para poder pegar toda essa extensão aqui do parafuso. Né. Aqui na parte inferior são 2 porcas, na verdade. E ele tem um suporte que fica na parte de baixo aqui, que a gente vai remover depois que tirar o catalisador. Mas aqui, por enquanto, são só 2 porcas 13 também. Então a gente tem assim cinta metálica, a gente pode abrir ou com a mão aqui, forçar um pouco com a mão, ela abre um pouco mais, né? Aí precisa ser um pouco rude ou tem que ser com delicadeza nessa cinta? Sempre com delicadeza aqui, mas puxando um pouquinho ela já sai bem fácil também. Nossa, Né? saiu a peça por inteiro, se puder. Então o catalisador completo aqui, como ele vem, né? Como eu comentei, então essa cinta metálica que faz parte aqui do catalisador. Depois a gente vai usar a mesma cinta aí para montar novamente. Antes do turbo ainda vamos tirar o suporte do catalisador inferior aqui. Essa peça aqui de ligação, bem simples também, são 2 porcas 13 também. Chegamos na retirada da turbina. Finalmente. Faltam os 3 parafusos. Chave 10, não é 8. Então agora a gente vai retirar. A turbina, vocês estão vendo ela no vídeo, realmente ela é bem compacta e aquilo tudo que a gente já explicou até agora. Lembrando, tem que ter um cuidado com a haste, né? Isso, exatamente. Com a haste. Ela e é muito também sensível, né? no manuseio completo dela. Outra coisa que o Denilson me falou, que todos esses outros componentes vêm ligados a ela. Isso, então, são fornecidos como uma peça só, né? Tem que tomar um cuidado na retirada. Isso. Não evitar de bater, né? Evitar o contato com a haste, né? Principalmente, né? E a gente vai remover as porcas aqui com cuidado. São 3 porcas. Aqui, experiência, eu estou te dizendo que os periféricos foram mais demorados, é isso, né, Denilson? E que é mais cuidado, né? Isso, esse motor tem bastante periférico. Eu vou tirar aqui, como ele sai os prisioneiros junto, né, em alguns casos aqui, então para evitar que a turbina caia de uma vez aí quando a gente tira. Então, segurando a gente pede uma ajuda toda a força. Ó, primeiro parafuso já saiu, a primeira porca já saiu com o prisioneiro. A segunda aqui ficou no lugar, prisioneiro. E a terceira aqui, vamos ver. A prisioneiro ficou também. Então facilita um pouco mais. Felipe segura aí ainda. Estou segurando. E aí eu vou pegar aqui a turbina com muito cuidado, né? Nunca pegar pela haste, né? Nunca, jamais pegue pela haste. Segurei certo, então? Exatamente, segurou bem. Então essa é a turbina que a gente tanto falou do começo do vídeo. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo o tamanho dela. O tamanho, eu estou dizendo que é compacta, né? Ela é pequena, mas ela causa, né, um bom poder nesse carro. Sim, ela é eficiente, né? Um tamanho reduzido e consegue entregar assim o trabalho que ela entrega, né? A pressão que ela entrega para o sistema e a vazão de ar também. Com pouco RPM, né? Isso. Aqui desse lado, ó, pra ter uma ideia,
o rotor aqui da turbina mesmo, né, na parte do escapamento, ela é menor ainda, né? Dá pra ver que Se é bem... puder virar um pouquinho, aí vocês estão vendo que o rotor é menor. Isso. E aqui a gente tem, de fato, a válvula Westgate, né, a abertura aqui, que faz o desvio dos gases do escapamento, né, tanto para direcionar para a turbina ou para direcionar para o escapamento. Então, só para complementar aqui essa retirada da turbina, né, a gente tem aqui também a junta, né, uma junta que faz a vedação da turbina com a saída do cabeçote aqui, né, ele tem o coletor de escapamento meio que integrado, parte junto com o cabeçote e parte junto com a turbina, né. Então ela tem essa vedação de junta por aqui. E aqui o que eu comentei antes também, a fixação da parte superior, a gente não precisa remover, os parafusos ficam aqui no lugar. E essa chapa aqui, simplesmente a turbina entra por baixo aqui, né, a parte superior entra por baixo, e aí faz a fixação. A gente só remove realmente as três porcas aqui da parte inferior. Bom, amigo mecânico, depois de um bom tempo a gente desmontou o turbo, agora a gente vai polir e virabrequim. Polia do virabrequim e o volante do motor. motor. O volante do motor. Isso. Muito obrigado. Lembrando, a gente, quer dizer, eu não, mas o Denilson já colocou a ferramenta para fazer todo o procedimento completinho. Vamos começar a desmontar? Isso. A ferramenta ela serve assim para travar o virabrequim, né, para não deixar ele se movimentar, porque a gente vai soltar o torque dos parafusos e é um torque bem elevado, né, um torque mais ângulo. E aí, esses parafusos aí, eles têm esse torque elevado, então o virabrequim precisa estar travado para a gente poder soltar os parafusos. A gente já prendeu o virabrequim então lá atrás, no volante. E aí eu uso até um cano aqui, né, para fazer um pouco mais de força, né, para ampliar a força aqui da alavanca. E aí, fazendo uma força bem grande aqui, a gente consegue soltar o parafuso aqui central da polia. Bom, removeu a polia, agora a bomba d'água que já está do lado, né? Qual a chave? Não vai me dizer que é a 8, mas acho que esse é menor, né? Temos 10 aqui. É chave 10. Chave 10 é maior. Maior que a 8, né? Então a gente tem 3 parafusos 10 aqui na polia. Primeiro a gente tira a polia, saca a polia. E depois a gente continua a remoção da bomba d'água mesmo, né? Que fica atrás da polia aqui. Então aqui a gente solta os parafusos, a gente já tirou o torque deles ali, né? Agora a gente vai só fazer a remoção. E agora sim, de fato a gente vai chegar na bomba d'água. Qual que é a chave? Também é 10, só que aqui são 4 parafusos. 4 parafusos. Bem compacta, né? E o rotor aqui feito em material plástico. Ela possui também uma junta, né? Vedação. Sempre que eu trocar ela, tem que trocar junto. Então agora a gente vai remover a vareta de óleo, né? Ela tem 2 parafusos apenas de fixação, um na parte superior, um na parte inferior. E aí a nossa já conhecida chave 8. Querida chave 8. Isso. Lembrando, no dia a dia eu acho que vai ser muito difícil o mecânico retirar, né, essa vareta, né? Isso. É mais quando... é mais pra gente mostrar pra eles mesmo, didaticamente. Se um dia precisar, obviamente, né? Ou mais quando vai desmontar o motor completo, né? Ou remover a tampa dianteira aqui da corrente, né? Então a gente acaba tendo que tirar a vareta aqui de óleo. Mas são poucas as vezes assim que vai precisar acessar essa região. Provavelmente ela tá cheia de óleo. Isso. Bom, agora qual que será o Já que a gente está nessa região, né, a gente vai aproveitar e tirar os acionadores dos VVTs, dos atuadores do comando de válvula variável. Tá? Também chave 8? Também chave 8. São 2 acionadores, eles são eletromagnéticos, né? Então eles formam um campo magnético aqui que aciona a válvula direcionadora de óleo lá dentro. Depois, quando a gente tirar essa tampa aqui, eu vou mostrar a válvula lá dentro, que faz realmente a atuação do comando para variar a posição do comando, né? Mas aqui por fora é simplesmente um eletroímã. Então, com um conector elétrico aqui, ligado ao chicote do motor, que é ligado à central de injeção eletrônica.
aqui a peça removida, né? Aqui acionando agora a outra. Nilson removeu a outra, vocês podem ver, igual, né? Igual. Não tem nenhuma diferença. E vamos agora para o volante, é isso. Ok, então nós vamos tirar agora o volante do motor, né? Lembrando que a gente já havia posicionado a ferramenta de fixação aqui para travar o volante, então ele não move mais. E aí vou soltar o torque dos parafusos aqui também com a ajuda do cano aqui de força, né? Para alongar um pouco essa força aqui para poder tirar o parafuso. E qual é essa chave que você colocou? Ah, sim, a chave é Torx 55. 55. Não é 8. Não é 8, essa também não é 8. Soltando aqui os três. Aqui no caso, devido à posição do motor aqui no cavalete de desmontagem, a gente vai precisar girar um pouco aqui o volante para acessar os outros 3 parafusos aqui, que não é possível com a chave. Então eu vou soltar aqui a ferramenta. No dia a dia da oficina ele vai fazer, não vai precisar disso, né? Isso, depende do cavalete que você usa, né, da posição que você está com o motor, já vai ter acesso a todos de uma vez só. Mas aqui no nosso caso, aqui a gente precisou só deslocar um pouco para poder acessar. Aí você vai travar novamente, né? Trava novamente. E aí removo os outros 3 aqui. Sempre soltando o torque, né? O primeiro torque inicial. E depois remove todos. Agora já posso também já soltar também a ferramenta que vai facilitar a remoção aí do volante. Ficou bem bonito o ângulo, né? Bom, agora já com os parafusos removidos, né? Então só vou tirar aqui primeiramente os parafusos para facilitar, tirar do lugar. Aqui a gente tira o volante, de fato o volante, e aqui está ele. Vamos apresentar ele nessa posição aqui, um pouquinho pesado. Então ele é o volante, essa aplicação aqui desse motor, desse volante é para nossa caixa dupla embreagem, tá? Então aqui podem ver que não tem nada, não tem embreagem, não tem nada, e é desse jeito mesmo, tá? Toda a parte da dupla embreagem fica do lado da caixa, tá? E aqui do lado do motor só tem o volante e esse entalhe aqui, que onde entra o entalhe da caixa, e aí todo o restante é feito lá do lado da caixa de marchas. Tá? Bom, nós falamos tanto do Delta e a gente nem vai aparecer, eu pelo menos não vou aparecer tanto no vídeo, eu vou deixar pro Delta que a gente falou tanto ser a estrela desse momento. Explica novamente por que ele é feito em forma de Delta, né? Então Isso. Vamos falar de um triângulo, né? É, exatamente, pode ser uma forma triangular, né? Ou Delta, né? Também, o nome, né? Mas então, a gente tem esse formato aqui, a gente reduz o material que a gente tem no cabeçote. A gente não precisa ter um cabeçote tão largo aqui nessa parte aqui, né? A gente estreita bastante esse cabeçote e aí joga os comandos de válvula mais para cima e deixa eles bem mais próximos um do outro, né? Pode ver que os comandos estão bem próximos um do outro aqui. Isso ajuda a ganhar potência e torque, Denilson? Não, isso aqui ajuda a reduzir o peso do cabeçote, a massa do cabeçote, né? A gente tem menos material no cabeçote, a gente ganha em leveza, né, do motor. E a gente também ganha espaço aqui nessa região, então a gente consegue trazer todos os acessórios e periféricos aqui dessas duas regiões aqui muito mais próximos do motor, muito mais próximos do cabeçote aqui, né, na verdade. E aí você ganha todo esse espaço ali na aplicação lá no cofre do motor. Então tudo isso fica mais próximo, você ganha todo o espaço de aplicação que tem ao redor ali, para você usar esses periféricos aí. Por isso que ele tem bastante espaço no cardian. Bom, aqui a gente vai tirar o bujão
do óleo do cárter, né? A gente vai escoar todo o óleo que tem dentro do cárter. E para isso eu vou usar a ferramenta aqui, padrão quadrado aqui, né? É um encaixe exclusivo aqui para esse tipo de parafuso. E solto aqui. Nós vamos remover agora a tampa da corrente de distribuição. Toda essa tampa aqui é uma peça única metálica, né, em alumínio. E aí nós temos 23 parafusos na verdade, 23 parafusos. Alternados aqui entre chave 8, chave 10 e chave 13. Então é uma sequência bastante grande aqui de remoção desses parafusos, né? A gente vai fazer a sequência indicada no manual de reparação, tem uma sequência de desmontagem, depois de montagem novamente, né? Para que durante a remoção ou durante depois a recolocação, a gente deve respeitar essa sequência para não empenar a tampa, né? Para que fique montado corretamente. Tá? Então aqui eu numerei os parafusos aqui, de 1 a 23. Então a gente vai fazer essa sequência de desmontagem, e aí depois guardamos todos os parafusos e descolamos a tampa, né? Que além dos parafusos ela tem uma cola ali que faz a vedação de toda essa região, né, da tampa com o restante do motor. Então vamos começar aqui número 1. E aí eu vou alternando a chave aqui, né? Não vai ter como não fazer isso, né? 2 e assim por diante. Foram todas as chaves que a gente usou até agora, na verdade. Então, pessoal, depois de remover os 23 parafusos, né, que fazem parte aqui da tampa da corrente de distribuição, né, certificar que removeu realmente os 23 parafusos, né, a gente vem aqui, vai ter que descolar a tampa. Essa tampa ela é vedada através de uma cola, silicone, né, que a gente pode ver aqui um pedacinho dela aparecendo aqui, né, silicone preto. E aí a gente tem um ponto de ancoragem aqui para poder fazer a remoção. Que a gente vai usar uma alavanca, né, uma espátula, uma alavanca, e o ponto de ancoragem é aqui nessa região, aqui do lado da admissão, né, bem nesse cantinho aqui. Eu consigo, com muito cuidado aqui, né, aos poucos, aqui vou forçando. Eu vou segurar aqui para você. Pedir ajuda do Felipe para segurar o motor. Você sabe só passar pra gente qual que é essa cola, a especificação dela, Denilson? Sim, é um silicone de alta resistência à temperatura, né, que a gente tem na fábrica, né, esse silicone, a especificação dele completa, né, a gente tem na fábrica, mas é um silicone de alta resistência à temperatura, né, que é usado não somente aqui na tampa dianteira, né, mas também no cárter, né, nas tampas de válvula. Então são alguns pontos aqui que essas peças são coladas, né, para fazer a vedação. Mas todas as vedações de silicone nesse motor são entre peças metálicas, né? Então vai ter alumínio com alumínio, sempre peças metálicas, né? Bom, continua fazendo a força aí. Vamos lá. Que eu seguro o motor aqui no cavalete. Aos pouquinhos aqui a gente vai descolando. Lembrando, talvez quem pegue o Renault Kardian na oficina no futuro, não faça manutenção nessa peça aí, como a gente já falou ao longo do vídeo. Então, forma didática para vocês. Aí está a tampa da distribuição, toda a parte onde vai a cola, né, está marcada aqui com a cola que a gente removeu, né. E aí tem mais alguns outros pontos de cola também nesses dois locais aqui, além de toda o periférico da tampa.
E aqui eu acho que já o pessoal, os mecânicos já conseguem ver em casa, a nossa audiência, a corrente de comando, né? Você pode explicar um pouco sobre ela, Denilson? Então, essa corrente aqui, ela faz a transmissão do movimento do virabrequim para os dois comandos de válvula, tá? Então a gente usa, a solução que a gente usa é a corrente metálica, né? Como eu falei antes, não tem manutenção, né? E tem essa vantagem, né? A gente não precisa fazer a troca dela periódica, como outras correias, né? Correia dentada, né? Por exemplo, ou a banhada a óleo também, sim, né? Essa não precisa. Essa não precisa, tá? E aqui, nós temos as duas polias variadoras dos comandos de válvulas, tá? Tem atuação de variação dos comandos, tanto a admissão quanto o escape. Então, pessoal, aqui uma vez que a gente já posicionou a corrente, né, os comandos, todo o sistema aqui de distribuição no ponto, né, a gente garantiu que está tudo no ponto, conforme as marcas que eu mostrei. Agora a gente já pode soltar os componentes. A gente vai soltar as duas polias VVT, de admissão e de escape, né. Elas vêm marcadas aqui com a abreviação, né, intake, né, INT, que em inglês, né, significa admissão, e o exhaust aqui, EXH, que significa o lado do escape, tá? Então, ela tem essa marcação aqui para a gente montar depois na posição correta, cada um com o seu respectivo comando de válvulas, né? Nós temos aqui também o tensor da corrente, né? Então, esse tensor, ele é acionado tanto por uma mola interna que ele tem, quanto pelo abastecimento de óleo. Então, ele tem a mola e tem também a força do óleo, né, a força hidráulica, que garante o tensionamento da corrente. Então aqui, se a gente fazer um esforço aqui com a mão, a gente até consegue movimentar ele aqui agora, né, só com a força da mola. Porém, isso aqui, quando está funcionando o motor, né, tem a pressão de óleo aqui dentro, e aí ele garante sim a tensão correta necessária para o sistema. Tá? Então é normal aqui, não se assustem aqui que esse movimento aqui, ele é normal aqui pelo fato do motor estar desligado, tá? E só a ação da mola que está em curso agora, tá ok? Para soltar as polias do comando, as engrenagens aqui, a gente tem uma ferramenta que a gente vai usar, e a função dessa ferramenta é exclusivamente travar as polias para que não se movimentem, para que eu possa chegar com a ferramenta aqui, com o soquete adequado aqui, 22, e soltar os dois parafusos, né? Esses dois parafusos aqui. Então a função dela é exclusivamente manter as polias, todo o sistema travado. Não é a função da ferramenta garantir o ponto, tá? Então o ponto é somente visual. Então, o ponto já fez lá embaixo, né? Isso, a gente já movimentou, já colocou visualmente aqui as marcações, cada uma com a sua respectiva posição, né? E a ferramenta só vai travar o comando agora para eu poder soltar os parafusos, tá? Eu pego agora a ferramenta, está aqui, ferramenta especial, né, que eu trouxe lá da fábrica. Então, ela tem a função exclusivamente aqui, a gente vai posicionar ela aqui. Ela fica, o entalhe da ferramenta, né, ela fica entre as duas polias, né, as duas engrenagens aqui. Então, ela faz com que uma engrenagem trave com a outra. Okay. Uma vez colocada aqui, ela fica posicionada. E agora só vou com a minha ferramenta 22 aqui, multiplicadora de força. Segure o motor, não precisa? Sim, por favor, Felipe. Ele vai movimentar um pouco o motor no cavalete, né? Então aqui já posso tirar a ferramenta, né? Os parafusos estão tirados com o torque, né? Soltei o torque. E aí eu vou soltar o tensor da corrente agora. Eu vou usar uma chave 10, aliás, uma chave 8, desculpem. É sempre a chave 8, né? Isso. Até aqui ela está presente, né? E aí tem um detalhe aqui, antes de tirar o tensor, eu vou soltar a pressão da mola. Então eu vou garantir que essa mola fique recuada, né? Para que toda a corrente fique solta aqui para poder tirar o tensor da corrente. Tá tipo uma agulha na mão, né? Isso, é uma agulha, assim, um arame, uma ferramenta aqui que vai, um pino na verdade, né? Sim. Ele vai entrar aqui, o tensor, e aí eu vou recuar ele com a mão, e ele vai ficar travado. Travei aqui, agora ela está sem tensão, agora já consigo tirar os outros componentes aqui, todos, né? Praticamente já quase solta, né? Isso. Novamente a chave 8. Agora sim com a chave 8, né?
já tem todo o sistema solto. A gente vai soltar o trilho da corrente aqui desse lado, né? Que ele tem 2 parafusos 10. Esse tensor, esse trilho aqui já está solto, a gente já tirou. E a gente tem um terceiro trilho aqui pequenininho, aqui na parte superior, que ele só é encaixado. Então a gente vai remover ele também, bem fácil. Tá, tinha Bem pequenininho. Na parte superior, né? Isso, só encaixa aqui no cabeçote, tem o formato já correto aqui, para poder encaixar ele. E aí a gente já pode partir aqui para soltar a corrente, né? Já pode partir para essa parte agora, tá? Lembrando, tem uma outra ali embaixo também, né? Que a gente vai tirar ela posteriormente, né? Aquela Isso, menorzinha. essa de baixo aqui, a única função dela é acionar a bomba de óleo. Aqui embaixo é a bomba de óleo. A gente vai tirar ela agora ou depois? Depois. Depois, Isso, então. depois, tá? Inclusive ela tem uma tinta amarela aqui, um elo com a pintura amarela, mas não tem nenhuma definição de ponto, nada, tá? É só uma marcação ali na corrente. Só uma existe. estética dela. Só uma estética dela, isso. Aqui, ó, a válvula VVT, que eu aciono lá na tampa, a tampa externa aqui que a gente removeu. Tem o eletroímã e o eletroímã aciona a válvula em si. Só vou tirar aqui a engrenagem e eu comento um pouco melhor. Então essa engrenagem aqui de escape, né? Se puder virar só um pouquinho, que a nossa câmera pega. Isso. Escape. Tudo bem todas as peças, tá, Denilson? Isso. O motor vai voltar perfeito Vai dar bem. quando a gente montar ele. E aí, para a gente poder depois montar na sequência correta, Exato. né, com os parafusos corretos em cada posição. Prometo não perder nenhum parafuso. Aqui também a corrente, né, com as marcações. E aí a engrenagem da variadora da polia de comando de válvula de admissão. Aqui a válvula que eu comentei, então, a atuação do campo magnético, né, do eletroímã faz esse movimento aqui, ó, na válvula. É um sentido axial, e aí esse movimento direciona o óleo aqui dentro aqui, da válvula para a polia, e aí ela faz o movimento de variação da polia, que é a função que a gente tem de variação dos comandos de válvula. Okay? Agora vamos na desmontagem do cabeçote. E tem a sequência de para desapertar e para apertar também, né, Denilson? Sim, a tampa, né, a tampa do cabeçote, ele tem duas tampas de cabeçote, né, duas tampas de válvulas, que são parafusadas aqui, que são coladas também. A gente vai tirar primeiro essas duas tampas, daí para ter acesso às partes internas aí, para então soltar o cabeçote. E aqui também a gente vai soltar alternadamente, né, os parafusos, né, mas aqui, como são menos parafusos, né, do que a tampa da distribuição que a gente removeu antes e marcou todos os parafusos, né, aqui não precisa, a gente só vai fazer no visual mesmo, mas vai tirar alternadamente, soltar o torque alternadamente. A tampa é colada também com silicone preto, de alta resistência à temperatura. Ponto de ancoragem que a gente vai usar aqui na parte superior. Que eu segure? Por favor. Uhum. Um pouco mais, uma região um pouco mais colada aqui, ok? Tá aí. Essa é a tampa do cabeçote lá do escapamento. Da Horse. O Horse HR10, que é o motor também que está no Cardian. Então aqui o lado da admissão também, a gente tem a tampa também, tampa de válvulas, mas aqui é uma tampa parcial, né? Lá quando a gente removeu o coletor de admissão, a gente mostrou que a função também do coletor é fechar aqui a tampa do cabeçote, uma parte daqui da tampa, né? Uma parte do cabeçote. Então aqui também, parafusos 8. A gente vai remover aqui alternadamente. Se eu contei, a gente usou a maioria das chaves 8.
10, 13 e uma 22. 22, isso. É isso que eu contei. Então é um motor E- tecnicamente prático de fazer manutenção. Exato. Precisa de um monte de chave, um monte de parafuso. Bem unificados, né? Os bem tamanhos dos unificado. parafusos, né? O tamanho das chaves aí pra gente desmontar. Aqui inferior. Bem fácil, né? Também. Aí a tampa do cabeçote em alumínio, né? Também aqui o ponto onde vai a cola, né? Lembrando que aqui a cola só vai até uma certa altura, porque todo o restante aqui é vedado pela junta do coletor de admissão. Bom, a gente já desmontou boa parte do motor, a parte superior, a gente já está chegando ali nos finalmente dela, e o Denilson vai explicar sobre o comando de válvula do motor HR10. Explica pra gente, Denilson. Isso. Então, os dois comandos aí que a gente pode ver, né, no motor, eu comentei antes, né, a posição do cabeçote, o formato do cabeçote em delta, né, triangular, a gente permite que a gente consiga subir um pouco mais os comandos e aproximá-los, né? Então eles reduzem todo esse espaço aí nas laterais do cabeçote e a gente ganha espaço ali nessa região, né? Os comandos, eles acionam as válvulas através de balancins, né? Então a gente pode mostrar aqui. Que a gente consegue ver. Depois a gente vai desmontar, né? A gente vai ver mais próximo, né? Mas são balancins roletados, também diminui o atrito entre as peças, né? Contribui para a diminuição do atrito, né? Então, toda essa posição, né, que esses comandos estão, né, contribui para a redução de espaço, como eu comentei, e eles são comandos variáveis. Então, o acionamento ali da variação do comando, né, é feito ali naquelas engrenagens que eu desmontei anteriormente, na parte dianteira aqui, né? E aí a gente consegue variar o momento de abertura das válvulas em relação ao virabrequim, né? Então, esse que é a função do variador do comando, do VVT, sistema VVT. Então ele tem os dois eixos de comando, né, tanto de admissão quanto escape. E aí o movimento que a gente consegue fazer é sempre adiantando o momento da abertura. Nas duas condições, tanto admissão quanto escape, a gente consegue, nesse motor aqui, somente atuar no adiantamento da abertura do momento que abrem as válvulas em relação ao virabrequim. Isso contribui, né, de uma forma geral, contribui para a melhor entrada de ar no motor. Então a gente consegue também ali com a turbina, né, jogar mais ar sob pressão para dentro do motor, mas os comandos atuando, né, nesse adiantamento, né, que eu comentei, adiantando a abertura, o momento de abertura das válvulas, a gente consegue fazer com que esse fluxo de ar entre, né, no motor e contribua aí para a melhor queima do combustível, né, na câmara de combustão. Bom, eu tenho certeza que é uma chave 8, todos esses parafusos. Exatamente. Então vamos começar a desmontar. A gente tem os mancais, né, de fixação dos comandos, né? Então, para a gente poder diferenciar o lado de admissão e escape, né, os mancais, eles são numerados aqui, né, e identificados, na verdade. O lado admissão, que a gente está agora, ele possui as letras aqui de frente, né, da parte dianteira para a parte traseira do motor, A, B, C, D, A, B, C e D. Isso. São 4 mancais e os 4 são identificados nessa sequência, com letras, né? Já do outro lado, o lado escape, também são identificados, mas aqui através de números. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, né? Então tem essa diferença e essa identificação aqui para poder montar depois na ordem correta, tá? Então vamos desmontar, gente. Então soltando o torque aqui. Ok. O outro lado também é a mesma coisa, só vou mostrar por aqui. Eu acho que não precisa mostrar do outro lado, pessoal, porque é exatamente igual. Exatamente igual. Só vai ter a diferença que vai ter a numeração. 1, 2, 3 e 4. Então por isso que a gente não vai virar o motor aqui, senão nós vamos ficar uns 1 milhão de semanas aqui. A gente também não tem todo esse tempo. Exato. Mas é basicamente igual.
Aí já é possível aqui remover já o comando de válvulas. Também aqui já o comando de válvulas. Aqui na parte de trás, né, a gente tem os dentes aqui de leitura da posição, né, que eu comentei antes, tem um sensor de posição que vai em cima aqui na tampa, né, no cabeçote. E aqui, de fato, o local onde ele faz a leitura. Ele consegue identificar a posição, né, do comando e aí informar a central de injeção. Certo. Aqui, os balancins rolamentados, né, que eu comentei. E aí, os apoios aqui, os tuchos, né, o nome que dá para essa peça aqui, né, ele é um tucho hidráulico, então ele não precisa também de manutenção, não precisa de ajuste de válvulas, né, a folga das válvulas, né, que a gente tem em alguns motores que a gente precisa ajustar, e esse aqui não tem, por ele ter o tucho hidráulico. Então a pressão de óleo do sistema de alta pressão de óleo do motor chega até a linha aqui que alimenta os tuchos, os apoios, né, e aí a própria pressão de óleo deixa eles na posição correta, e aí garantindo a folga correta entre o comando e as válvulas. Tá? Aqui a remoção é bem simples, só puxa aqui para cima, e vem o conjuntinho aqui, já o tucho, né, hidráulico, e o balancinho roletado, uma peça só. Tá? E esse a gente tirou fácil, né? Foram tantos parafusos que eu já até perdi a contagem. Mas esse você tirou fácil. E assim, por ele ser hidráulico, não precisa marcar a posição, nada, depois a gente pode montar em qualquer posição, que a própria pressão de óleo ali vai garantir a folga correta, tá? Bom, eu vou colocar aqui no cantinho. E são os mesmos, né, as mesmas peças, tanto para admissão quanto para escape. Ou seja, não tem ordem de lado, né? Não, não tem ordem nenhuma, só depois repor eles aí no local, né? A gente remove também o comando de escape, também ele possui a roda dentada aqui que identifica a posição dele, né, em relação à leitura do sensor que vai em cima, né. Aí também. Então agora nós vamos para a remoção efetiva do cabeçote, né, a parte final, a remoção dos parafusos do cabeçote. Antes aqui, eu só não tirei antes, né, essas partes aqui, mas precisa tirar dois mancais ainda inferiores aqui do comando que eu não tirei antes, né? Só ficou faltando da parte anterior. São aqui eles fazem o apoio do mancal na parte inferior, aqui só no primeiro mancal. Bom, então aqui a gente já tem pleno acesso aos parafusos do cabeçote, né? São 8 parafusos. Eu fiz aqui a numeração da sequência correta para soltar esses parafusos. Então eu busquei a cola lá no computador, né? E eu marquei a caneta aqui a sequência correta para não me perder aqui na hora de soltar os parafusos, tá? São só 8 parafusos. E a gente vai usar uma chave Allen 10 mm. Essa que está aqui na minha mão, até foi uma chave adaptada assim que a gente usou aqui. Mas a gente usa essa chave que é um pouco mais alongada e na outra ponta usa o soquete 10. Então bem simples, bem fácil de fazer aqui essa ferramenta, tá? A sequência que eu marquei aqui do 1 até o 8, né? Mas aí eu vou fazer a sequência inversa, que é a sequência da soltura dos parafusos, eu vou do 8 para o 1, tá? Então, aqui a gente segura bem o motor aqui, e aí vai soltando, né? Soltando o torque, um pouco em cada parafuso, né? Do 8, o 7, aqui o 6 na outra ponta, depois o 5, agora aqui o 4, três, o 2 aqui, e finalmente o número 1.
Tá ok? Então agora já soltei o torque mais pesado, né, de cada um. E aí eu venho aqui mais uma vez, né, soltando mais uma vez na sequência, daí Sempre na sequência, soltando todo, né? Agora aqui, sempre na sequência. Isso evita, né, possível empenamento do cabeçote durante a remoção, né? Então é bem importante, tanto para soltar o cabeçote quanto depois para aplicar o torque correto. Também tem a sequência que a gente vai seguir, tá? Eu tô aqui, ó, você viu que eu tô sem luvinha, eu peguei um pano, mas esses parafusos aqui, Zé fininho, né? Não podemos reutilizar, né, Denilson? Exato. Então, uma vez que a gente aplica o torque nos parafusos, né, ele tem a característica, né, esse aperto do conjunto tem a característica de deformar o parafuso, e esse parafuso entra na zona plástica de deformação, tá? O que é isso? Ele estica, né, ele expande com aperto, e ele não volta mais para a posição original. Então ele permanece nessa posição esticada. Então isso inutiliza o parafuso. Então ele já deforma, né, de uma maneira que ele não volta mais na posição original. E aí precisa ser trocado o parafuso, né, pegar um parafuso novo para ser aplicado na remontagem do conjunto, tá? Ou seja, nunca reutilizem os parafusos. Isso. Eu sei que tem algumas mecânicas que têm essa prática. As boas não tem, né? Mas parem de ter essa prática, usem o que é recomendado, inclusive que o Denilson da Horst que recomendou. Exato. Então, para garantir um bom serviço, né, uma qualidade e a efetividade do serviço prestado, não ter risco depois de fazer um retrabalho, né, desmontar novamente, e tem todo um transtorno aí com o cliente. Então é melhor já troca esse parafuso, né, de uma vez e garante o bom serviço. Vamos lá? Puxa Vou aqui, segurar. bem simples, né? Já saiu aqui o cabeçote. Então, aqui vou mostrar, vai sair um pouco de óleo aqui, na verdade. Não tem como. Já tem aqui as três câmaras de combustão com as válvulas, né, admissão e escape, né? E também as velas aqui que a gente não removeu antes, né, mas a gente pode mostrar depois. Depois a gente mostra a remoção delas. Saíram junto com o cabeçote aqui, não tem problema. Aqui Tá a gente aqui, já ó. tem a visualização aqui da junta, né? Primeiramente a junta. Uma junta metálica, duas lâminas. Pode ser visto aqui, né? Aqui uma informação sobre os pistões. A gente não vê aqui exatamente a seta de posição da montagem do pistão na parte superior. Então toma cuidado na hora da desmontagem, né? A gente eu me baseio sempre aqui pela letra W. A gente pode ver aqui nessa posição. Até vou girar aqui o virabrequim. A gente vai levantar os outros pistões também. Todos eles têm a letra W aqui. E aqui, para marcação da posição, sempre me baseio. A letra W voltada para a frente do motor, para o lado da distribuição, tá? Até vou fazer agora uma marcação aqui para poder informar exatamente isso que eu estou falando, tá? A letra W aqui, a gente faz aqui a marcação, uma caneta permanente. E aqui também já aproveito aqui, já marco o número do pistão, para facilitar também depois a identificação da montagem. Então, número 1, lado de distribuição. Número 2. Por último aqui o número 3. Mais uma informação aqui da parte do bloco, do cabeçote, né? A gente tem aqui um defletor de plástico, que ele é montado na galeria de arrefecimento. Então todo em torno aqui dos cilindros, né, na verdade, os pistões e cilindros, né, é onde percorre o líquido de arrefecimento. E aí a gente tem aqui uma pecinha plástica, que ela é montada aqui para garantir o fluxo correto do líquido de arrefecimento quando a bomba está circulando o líquido no sistema, tá? Então vem aqui com um alicate, ele é só encaixado, né? Puxo aqui para cima, uma pecinha plástica, fica nessa posição aqui.
Daí para montar novamente também tem o encaixe certo. A gente vai entrar agora um pouco na informação sobre os cilindros. Pode ser? Certo, podemos. A gente vai seguir com o mesmo ângulo de câmera, lembrando para o amigo mecânico que tá vendo perfeito aqui todos os pistões, cilindros, enfim. Isso. Então, esse motor aqui tem uma característica, que ele tem um sistema de revestimento dos cilindros, que é uma tecnologia que a gente trouxe da Fórmula 1, era uma aplicação que era exclusiva da Fórmula 1 até pouco tempo atrás. A gente tem aqui, não tem a camisa tradicional, a camisa de aço que é embutida dentro do cilindro aqui e o alumínio vem por fora, né, do bloco do motor. O sistema tradicional tem uma camisa embutida. E esse cilindro aqui não tem uma camisa embutida. Ele tem um sistema aqui que é um revestimento chamado BSC, tá? É Bore Spray Coating, que seria, a tradução assim seria uma camada, né, pulverizada sobre o furo do cilindro, né, na tradução direta assim do inglês, né? O que acontece? Esse revestimento tem uma espessura bem fina, muito fina, 0,2 milímetro somente, tá? E garante toda a função, né, toda a dureza necessária, toda a função que um cilindro tradicional tem, mas uma espessura muito, muito fina, né, 0,2 milímetros só. E aí a gente ganha em duas questões. A gente ganha redução de peso, redução de massa aqui da camisa, né? Você tem menos material de aço, né? E também ele reduz o atrito. Esse é o principal ganho aqui desse motor. Você consegue reduzir com essa camada, né, que é projetada, né, diretamente sobre o alumínio. Você reduz o atrito consideravelmente, né, entre as peças, né? E isso dá ganho de eficiência no motor. Bom, nós viramos o motor aqui a nossa ferramenta para segurá-lo e a gente vai remover o cárter. Tem sequência para remover? Não necessariamente essa peça aqui não tem sequência. A gente só vai soltar os parafusos chave 8, né? Sempre a chave 8? Sempre a chave 8, muito usada hoje. São 2, 4, 6, 8, 10 parafusos, né? Aqui a gente vai remover primeiro essa tampa inferior do cárter, tá? Ela é colada aqui. E depois com uma espátula você retira. A gente vai tirar isso, a gente vai soltar a cola depois com uma espátula, tá? Então aqui depois que eu removi todos os parafusos na sequência aqui, ao redor da tampa do cárter, né? A gente vai usar, pode usar qualquer ferramenta que tenha uma ponta, uma lâmina, né? Pra gente bater, vai ter que soltar meio que batendo aqui e tirando toda a cola que tem, desgrudando, né? A cola que tem entre a tampa do cárter e o cárter, né? Então, entre as duas peças, mesmo retirando os parafusos, aqui a gente tem uma cola de silicone preta. Então a gente vai bater aqui e vai bater começar mesmo, a remover. E vai meio que cortar, né, essa cola. Bom, o Denilson vai remover a tampa do cárter. Denilson, eu nunca vi dentro de uma tampa do cárter. Vamos lá então. então. Pra você, é a primeira vez que eu vou ver na minha vida, dentro do que tem por trás dela. Exato, aqui a gente já tirou o parafuso, já cortou a cola. Já cortou a cola. Isso, a gente só vai remover. E aqui a gente vai ter um acesso já, dá para ver a bomba de óleo, o principal componente aqui que pode ser visto nessa região, tá? E a gente vai remover ele, mas antes aqui a gente vai também remover o filtro de óleo, que está aqui, e o trocador de calor do óleo também. Para remover o filtro de óleo, a gente utiliza aqui um soquete 27. Que vai fazer no dia a dia para trocar o óleo, né? Exato, toda vez que vai trocar o óleo do motor, troca também o filtro de óleo. E a gente tem aqui, ó, o filtro de óleo, que ele é a tampa de plástico, como está aqui. E o elemento filtrante, ele é um cartucho de papel. Então, não é aquele filtro de óleo tradicional blindado a parte externa, né, metálica. Sim. Que a gente tem, né? É simplesmente um cartucho de papel aqui, que tem aqui, que é suportado por essa tampa de plástico. Tá? Aí puxa para cima aqui
aqui está o elemento filtrante. Agora o trocador de calor. V8 que tá em todos os lugares. São 4 parafusos somente. Vira só mais um pouquinho. Aí, ó. Aí eu acho que já consegue ver. Isso, são 2 juntas de borracha, né? Que fazem a vedação, né? Então, após a remoção tem que substituir também essas juntas. E aqui está o trocador de calor. Na posição original. Agora a gente vai remover a bomba de óleo, tá? Essa bomba de óleo, ela tem um sistema pilotado também, tá? Tem um conector elétrico aqui na parte externa, né? E vai até uma solenoide que tem junto com a bomba de óleo. Essa função da solenoide é aliviar a carga sobre a bomba de óleo em momentos que o motor não precisa de tanta carga assim, de lubrificação. Tá? Nos diferentes regimes de rotação do motor, vai haver momento que não precisa ter toda uma carga, né, aplicada na bomba de óleo. Essa pressão não precisa, né, ela pode ser reduzida. E aí você atua diretamente sobre a bomba de óleo, né, a bomba de palhetas, a fim de reduzir essa carga. Isso reduz a carga do virabrequim, né, que atua sobre a bomba, e aí você alivia, consegue ter uma parte mais eficiente aqui do funcionamento do motor, reduzindo essa carga, porque uma carga excessiva aqui sobre a bomba é desperdício de energia. Então em alguns momentos a gente não precisa tanta carga sobre a bomba e consegue atuar isso através dessa solenoide, né? E com o controle sempre do central de injeção eletrônica, né? Tá, aqui são 2 parafusos 8 também, dessa peneira, né, do pré-filtro, também conhecido como pescador de óleo da bomba. O parafuso fica junto com a peça, né, não sai. Aqui está ela, tem uma peneirinha aqui, né, para fazer a primeira filtragem aqui do óleo que é coletado pela bomba, tá? O conector aqui da pilotagem elétrica da válvula, né, da bomba de óleo, ela simplesmente tem uma trava aqui que eu vou tirar com a mão mesmo, uma trava simples, aqui por fora. Eu empurro para dentro aqui, ela já está solta, tá? E antes de tirar a bomba de óleo, a gente vai tirar a corrente da bomba de óleo. O acionamento dela é por corrente, né? A força do virabrequim, o trabalho do virabrequim, atua pela corrente e aciona a bomba de óleo. Bom, aqui a gente vai remover a corrente que aciona a bomba de óleo, né? Essa corrente acionada pelo virabrequim, né? Pelo movimento do virabrequim, aciona a corrente, aciona a engrenagem da bomba e aí aciona a bomba de óleo, efetivamente. E ela tem um tensor aqui, um tensor com uma mola, né? Que garante aqui a tensão correta da corrente em todas as situações, tá? É uma ação simples de uma mola que fica aqui nessa região. Tá? Para retirar a gente solta aqui com a mão, atenção, e puxa para trás. A gente vence a força da mola, e aí retira o tensor, e aí já está apto para tirar a bomba de óleo agora. Mas vamos seguir. Agora ele vai tirar a corrente, né? Isso, mas aí a corrente só sai quando a gente tira os parafusos da bomba de óleo, efetivamente, aqui em cima, né? Então aqui primeiro a de número 8, então ele tem um parafuso aqui que é uma chapa auxiliar aqui de fixação da bomba, né? Que fixa junto com o cárter. E mais 2 parafusos 10 aqui nessa região aqui também, tá? Os parafusos 10 aqui são mais longos e os 2 parafusos 8 mais curtinhos aqui, eles vêm junto com essa chapa de ligação aqui. Agora a corrente. Isso, agora sim, a gente vai soltar a corrente, jogar mais aqui pro lado e vai tirar aqui. E aqui está a nossa bomba de óleo pilotada, né? Acionada pela engrenagem aqui, bomba de palhetas.
e a atuação aqui da solenoide, que faz o alívio da pressão da bomba em determinadas situações. A Cárter de óleo, correntezinha que tá a corrente aqui, a gente vai tirar só do lugar, já está aqui. Tá aqui. Boiadinho. E agora os parafusos do cárter. São 4 parafusos de cada lado, né? São 4. Aqui eu contei 2, tem 2 aí. Amigo mecânico, se não tiver algum deles pegando pela câmera, eles são iguais, tá? Do lado de lá e o lado de cá são praticamente no mesmo lado, mesmo É um jeito. espelho do outro, né? É um espelho do outro. Isso, um espelho do outro. E aí lembrando que tem, né, 2 deles aqui ficam dentro do cárter, então a gente tem realmente que tirar toda esses componentes que a gente tirou até aqui, né, tirar a bomba de óleo, tirar a tampa do cárter, tirar a bomba de óleo, para ter acesso aos parafusos aqui, esses 2 aqui que ficam na parte interna do cárter. E aí, tirando esses 8 parafusos aqui, a gente já remove o cárter. E aí vai ter o acesso ao virabrequim, as bielas aí, né? E eu vou arranjar As bronzinas. espaço para você colocar esse cárter. Aqui, ó, essa região aqui é uma região ideal aqui para fazer a alavanca. Aqui não precisa bater, né, como a gente fez aqui para descolar, né? Então, para cortar a cola. Aqui a própria alavanca faz essa função aqui para retirar o cárter. Um pouquinho mais do outro lado também. E aí está cárter de óleo removido, defletor plástico que acompanha a peça. E outro lado também. E aí a gente chegou aqui no virabrequim, né? O centro aqui do motor, né? A árvore de manivelas. Então a gente vai remover agora, falta remover os componentes aqui. As bielas, né? Junto com os pistões. As 3 bielas e os 3 pistões. E por último o virabrequim também. Já chegou, né, no virabrequim, né, nas bielas, a parte central do motor, né? E aqui tem alguns detalhes aí que eu vou mostrar para vocês aqui das posições que a gente tem que cuidar aqui na hora que vai desmontar, né? São posições que asseguram a correta montagem aí do conjunto, tá? Primeira delas, os mancais do virabrequim, são 4 mancais, e eles estão numerados, tá? Então, o número 1 aqui na parte dianteira do motor, número 2 e assim por diante até chegar no número 4, tá? A visão do número, me posiciono aqui atrás do motor, consigo visualizar os números voltados para mim, tá? Porque aqui tem a possibilidade, né, pode montar errado, mesmo estando aqui o número 1 na primeira posição, mas você pode de alguma forma montar ele invertido, né? Então, a visão aqui dos números tem que ser sempre da parte de trás do motor, né, olhando aqui da parte de trás do motor, os números têm que estar voltados para mim aqui, tá? Então, a numeração dos mancais. As bielas também tem posição, então a gente pode ver aqui tem um ressalto aqui na biela, né? Então essa posição aqui é voltada sempre para frente do motor, lado de distribuição, tá? Aqui eu vou girar o virabrequim para mostrar aqui as próximas, né? Então aqui também. Sempre esse ressalto aqui voltado para frente. E por último aqui, pode ver que tem uma marcação numa cor, né? Em cada biela. Então aqui tem uma de cor verde, aqui a outra aqui amarelo e a outra aqui rosa. A cor em si não tem um significado, não tem a posição da cor. O que essa marcação quer dizer, ela garante que a capa da biela seja montada sempre na correta posição em relação ao corpo da biela. Tá? Isso porque a biela ela é fraturada. Então, quando você fabrica a biela, você quebra ela aqui
nessa metade aqui para poder fazer a montagem, né? E ela é quebrada, então o casamento precisa ser perfeito, a posição original não pode ser alterada, tá? Por que ela é fraturada? Para você garantir o fechamento preciso dela. Quando você aperta os 2 parafusos aqui, você casa todas as ranhuras da parte quebrada, né? Uma em relação à outra, né? A capa em relação ao corpo. E isso garante uma fixação perfeita, um fechamento perfeito, né? Entre a capa da biela e a biela. Tanto é que aqui a gente não consegue nem ver que tem uma quebra, na verdade. Tão perfeito que é o fechamento quando a montagem é feita, tá? Então, para evitar que na hora da montagem, né, ocorra a troca das peças, né? Ela tem as cores diferentes. Tem as cores diferentes. Então, sempre a cor correta entre a capa e o corpo, tá? Sempre mantém a mesma cor que estava original. Então, agora vamos desmontar, né, as bielas, né, as capas das bielas, depois de dar a explicação das posições, né? Garantir que as posições estejam corretas, né? Agora a gente vai soltar os parafusos, uma chave 11, soquete 11, né? Então a gente vai soltar sempre o conjunto par, né? Sempre o par completo. Bom, soltei já os parafusos, agora eu posso tirar a capa. E aí esse detalhe aqui, como eu falei, né, ela é fraturada, então a gente pode ver a imperfeição do contato aqui. Ela é quebrada, realmente. Para ter depois do acabamento, quando for montar, ela tem uma posição muito mais segura aqui, não fique movimentando, né, entre as duas partes, né, entre a capa e o corpo da biela. E todas são assim, né? Todas são assim, tá? Por isso que ela é única, né? Cada capa só pode ser montada na sua própria biela, tá? Não pode inverter. Nem de uma com a outra e nem de lado, né? Também assim também não vai dar certo. Ao contrário. Então por isso que tem as marcações das cores. Bem interessante. Agora, para remover, né, o pistão com a biela, a gente vai usar aqui uma ajuda do tradicional cabo de martelo aqui, mas é só para empurrar, né, os componentes para baixo. Então eu empurro o máximo que eu conseguir com a mão. Talvez nem precise, né? Vamos tentar aqui. Eu acho que ele vai sair sem... Ah, saiu. Saiu. Saiu bastante óleo também. Nem foi necessário tirar aqui, usar aqui, porque justamente isso se dá o fato também desse cilindro, né, que eu comentei antes, ter essa questão do atrito reduzido entre as peças, né? Quando você fala aí, eu vou pegar outro pano. E aí a gente consegue tirar com maior facilidade, tá? Então nem é necessário aqui. Aí eu venho aqui, coloco novamente. Antes de colocar novamente aqui a capa com a própria biela, aqui vou mostrar uma diferença que tem nesse motor, as bronzinas, tá? A câmera está pegando aqui. A gente tem aqui duas bronzinas diferentes, tá? A coloração diferente das bronzinas, tá? A bronzina que vai na parte superior, no corpo da biela, ela tem uma coloração mais escura. Enquanto a bronzina que vai na capa da biela tem uma coloração mais clara, tá? Essa bronzina de cima mais escura é feita de uma liga metálica mais resistente, que é justamente a parte aqui, a bronzina que recebe maior impacto, né, com a pressão aqui da combustão, impacto que vem para baixo aqui, né? Então ela tem uma liga metálica mais resistente para poder suportar melhor essa condição aí de maior pressão sobre ela, tá? A gente vê aqui, como esse motor aqui praticamente nem funcionou, né, motor novo que a gente trouxe lá da fábrica. Antes de ser 0 km esse. Ele tem ainda a tinta aqui, a marcação, né? Tem um QR Code aqui, tem umas marcas aqui, que são marcas lá de identificação da fábrica, tá? Então aqui a parte a bronzina de baixo até acabou tirando já um pouco essa tinta, né? Essa marcação, mas a de cima ainda tem, tá? Então isso é normal, uma bronzina nova ali, pouco uso, né? Ela tem essas marcações aqui, não tem nenhum problema, tá? O motor é antes de ser 0 km. Exato.
E aí temos aqui o conjunto, né, o pistão que ainda está na biela, né? E aí vou fazer o fechamento aqui na posição correta, né? Marcação rosa com marcação rosa. Parafuso aqui. A biela com o pistão, ele tem uma chaveta que faz o fechamento aqui, que faz a trava, né? Então, Só vira ela aqui para o pessoal conseguir ver. isso. Aqui nessa região aqui a gente tem a trava do pistão, o anel trava, né? Do pino do pistão, né, na verdade. Dos dois lados a gente tem isso. Então a remoção da biela com o pistão aqui é, você tira a chaveta, é o anel trava metálico, e aí consegue com a própria mão aqui jogar o pino para fora e separa as duas peças, né? Separa o pistão da biela. Alguns motores mais antigos a gente tinha um pino de pistão que era prensado a quente, né? O que não é esse caso aqui. Nesse caso aqui ele é mais fácil de fazer a manutenção, né? Porque eles têm simplesmente a chaveta aqui que faz a trava do pino do pistão, tá bom? E o pistão com os anéis, né? Os 3 anéis, né? E o pistão também com a saia aqui com revestimento grafitado. Também contribui para a redução de atrito. Então, um conjuntinho aqui completo, tá? A gente mostrou antes lá que tem o lado que tem a marcação da cor, né? Aqui desse outro lado aqui, a gente tem algumas marcações também. Vou mostrar aqui. As principais aqui que a gente vai usar depois, né, para conferir se as bronzinas estão certas, né? Ele tem aqui desse lado, esse 2K aqui que está escrito, é a classe de peso, a classe de massa da biela. Então, quando a gente vai selecionar as bielas para montar no motor, as 3 têm que estar com a mesma classe de peso, né? Tem que ter a mesma massa para evitar desbalanceamento do motor. Então, é sempre montado na fábrica, né? Quando novo, monta um conjunto com as 3 peças com a mesma classe de peso, tá? E aqui, desse outro lado, tem uma letra F aqui nesse caso. Aqui é a classe do tamanho da biela, dessa região. Então eu vou cruzar algumas informações depois, eu vou mostrar mais detalhadamente. Então para selecionar a bronzina que eu vou usar aqui, eu uso essa letra aqui para ter a informação correta, tá bom? Aqui também saiu fácil, né? Você nem precisou do martelo, hein? Nem precisou do cabo do martelo, né? Nem precisou. Empurrar para baixo, como a gente é acostumado a fazer na desmontagem do motor. Aqui também. Então a gente vai pegar aqui, amarelo com amarelo, né? Fazer o fechamento dela. Casamento perfeito aqui entre a junção da fratura. E aqui também. A gente tem a mesma questão, né? O 2K aqui que é a classe de peso, que é igual para as 3, mas a letra aqui já é diferente. Então a gente tem uma biela de uma classe diferente aqui. Isso vai interferir depois, né? Resultar na escolha da bronzina correta para essa posição. Por isso a lógica de toda a coloração, a numeração, para não montar errado, né? Montou errado, você vai perder todo o trabalho, né? Exatamente, montou errado vai correr o risco aqui de dar algum problema, um desgaste das bronzinas, né? Principalmente essa questão do desgaste de bronzinas e gerar ruído no motor. E por último aqui, a de número 3. Também está aqui. Verde com verde. E também. Classe de peso 2K e a classe de medida F. Depois a gente vai fazer a classificação e vou mostrar como que escolhe as bronzinas corretas. Como eu falei, esse motor não tem peça sobre medida, né? Não tem a retífica, né, desses componentes. Não é que existe uma bronzina sobre medida. Na verdade é só um ajuste de tolerância da usinagem das peças, né? Ajuste muito fino, na casa dos milésimos de milímetros. E aí a gente escolhe essas bronzinas, a classe de cor das bronzinas, com base na classe de medida da biela. E aí a gente já tem o virabrequim aqui, somente ele, né? Já tiramos o conjunto da biela, pistão, que o virabrequim aqui girando bem livre, né? O retentor traseiro aqui a gente pode tirar com a mão agora, sai fácil. Tem um pouquinho de cola ainda
Você do falou que kart. sai fácil, aí tem a cola. E tem a cola. Exato, mas acontece. Mas é só uma pequena final, porção aqui. Saiu fácil. Ser fácil. Então agora nós vamos remover os mancais do virabrequim, né? A gente já tirou as bielas, os pistões, tudo. Vamos tirar agora os mancais. É uma chave Allen. Uma chave Torx. Torx. Isso. Torx E14, né? A Torx fêmea, né? Que vai aqui. Já foram tantas chaves e parafusos que eu já estou me confundindo. Vamos lá. E vamos lá, tirando os mancais. Aqui uso o próprio parafuso, né, para fazer a força aqui, tirar. Ele é encaixado, né, na posição. Então, como eu comentei antes, número 1, né, mas sempre virado para quem está vendo de trás do motor em direção à frente. Então, se eu montar assim, por exemplo, ele nem encaixa, na verdade, assim, né. Então, ele tem uma pequena decalagem aqui que não deixa montar, né. Mas, porventura, se alguém forçar aqui, né, e for apertando, capaz, né, pode ser que monte invertido. Então, por isso, preste bem atenção, né, na posição correta, que é aqui, tá? Vamos posicionar os mancais aqui, cada um na sua posição. Agora vai retirar, né? Vamos retirar o virabrequim. Só antes aqui tem uma coloração um pouquinho diferente. Aqui a tinta, né, que estava na bronzina que eu comentei antes, né? Aquela tinta que vem de fábrica, né? Sai com a mão aqui. Não é nada de desgaste do virabrequim. Nem tem como ter desgaste esse Exato. motor. É, mas aqui para quem está vendo na filmagem, né? Pode parecer que é um Pode desgaste, parecer. mas é só a tinta ali que tinha Mas na esse peça. motor nem 0 km ele é, viu? O pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, nem 0 km ele chegou a ser. Exato. Ele é Bom, vamos novo. retirar a última peça, é isso? Isso, o virabrequim. E aí, Então, uma retirada do virabrequim com muito cuidado aqui, para não cair aqui os anéis de encosto do virabrequim, que eu vou mostrar depois no detalhe. só traz um pouquinho mais para cá. Aí, E aqui está o nosso virabrequim. Bom, aqui a gente já removeu o virabrequim, né? A gente já tem todo o bloco do motor aparente aqui. E aí vou comentar sobre mais algumas características aqui, principalmente sobre as bronzinas que a gente usa aqui na linha do virabrequim, dos mancais do virabrequim, tá? Notem aqui, a bronzina que vai do lado do bloco, né, do mancal, ela tem uma furação. É importante ter essa furação voltada para o lado do bloco, porque aqui é a alimentação de óleo do virabrequim. Né? Todo o óleo que vem, chega até o virabrequim, ele vem pelo bloco do motor, né, por uma galeria, e aí a gente tem essa bronzina aqui que é furada. Então ela permite a passagem de óleo para o virabrequim. Se montar a bronzina aqui, a gente tem aqui, ó, a bronzina da capa do mancal, né, que é a parte que vai por cima, né, notem que ela não tem furação. Então se a gente montar a bronzina sem a furação aqui na parte que precisa ter a furação, a gente tranca a lubrificação de óleo e aí vai danificar o virabrequim por falta de lubrificação, tá? Essa é a primeira dica. Então guardar bem a posição das bronzinas, né? A bronzina que tem a furação, sempre voltada para o lado do bloco, tá? Outra coisa, notem aqui que a gente tem uma coloração diferente da primeira bronzina, né? Ela é meio azulada, né? Em relação às outras. As outras têm uma cor natural, metálica, né? E aqui tem a bronzina azulada. Por que isso? Aqui a gente tem um revestimento polimérico. É um revestimento que dá uma proteção a mais, né? Uma resistência maior contra o desgaste. Por que a gente tem só na primeira bronzina, né? E não em todas elas? e na outra também tem a Exato, o coloração par, azul. né? Sempre a gente tem o par. Né? Aqui, o par que vai aqui também é azulado. E por que a gente só tem nela? Por que só tem nela? Né? Boa pergunta. Com o sistema Start-Stop, né, que a gente tem no carro, a gente tem muito mais partidas no motor. Né? Tem muito mais ciclos de partidas.
Então a gente tem mais situações que o motor fica na situação severa de uso, né? Que é, no momento da partida ele fica sem lubrificação aqui nessas peças, né? Sem o filme de óleo, na verdade, né? A gente até tem o óleo aqui na região, mas não tem o filme de óleo formado ali entre as peças. Então na hora da partida você tem um tempinho aí, que até o sistema carregar, você tem um tempinho sem o filme de lubrificação. E aí, nessa aplicação aqui, nessa posição aqui, é a posição mais severa também, por quê? É a posição que vai do lado da correia de acessórios, né? Sim, todo desse lado. Do lado de distribuição, tem a correia de acessórios, tem a corrente de distribuição, são elementos que fazem uma tensão maior radial. Você está puxando o virabrequim para um lado. E você tem um contato maior entre as duas peças, né? Entre o virabrequim e a bronzina, né? Numa situação que tem pouca lubrificação. Então a bronzina tem um uso mais severo, né? Nos mancais. Então para essa posição aqui precisa ter um revestimento especial, que a gente chama revestimento polimérico, sobre o metal, né? Sobre a liga metálica. E aí para justamente resistir mais e proporcionar a durabilidade que a bronzina tem que ter, né? Para a vida útil do motor. Então a gente tem só nessa posição, porque a aplicação mais severa, né? A posição mais severa, devido à tensão radial que tem com a correia, com a corrente, todos esses dois elementos puxando, né, o virabrequim radialmente aqui nessa posição. Então, essa diferença aqui entre as demais.